Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a plenitude do Senhor, a sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia alcance os irmãos e que resplandeça em vossos corações o entendimento e a sabedoria de Deus. Amém? Irmãos, gostaria que você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscrevesse, curtisse e compartilhasse. Ajude o canal, divulgue estes estudos para que mais pessoas possam aprender sobre a Bíblia, que carrega a palavra de Deus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 3. Conforme eu expliquei anteriormente no outro estudo, no capítulo 2, é um assunto muito delicado, tá? Eu falo delicado porque como isso de um modo geral, tá, irmãos? Não é só os cristãos, mas os judeus também, que estudam a Torá, que ainda ficam apenas no Tanar, que não ficam na Nova Aliança, eles também se afastaram muito deste conhecimento. Hoje os rabinos ensinam de forma superficial, alguns ensinam sim a forma literal, principalmente aqueles que consultam os Targums, os Targumins. O que são os Targums? Os Targums são livros, que foram escritos quando no exílio babilônico, onde o povo judeu falava aramaico, e para não estudarem a Torá era lida e traduziam, um tradutor falava em aramaico e explicava em algumas partes difíceis, de difícil interpretação, e isso ajudava o povo a compreender o que realmente aconteceu. Tanto que no Targum de Jerusalém, no capítulo 4, vai dizer exatamente o que houve lá no capítulo 3. Amém? Mas antes de entrar aprofundadamente neste assunto, vamos agradecer ao Senhor, colocar este estudo nas mãos dele, para que ele conduza e nós possamos aprender mais da sua palavra. Amém? Pai querido, Senhor amado, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos na terra, no céu, porque o teu nome é santo, Senhor. Bendito és tu, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço a ti, Senhor, que esteja conosco em mais um estudo da tua palavra, que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos que irão ouvir, estudar junto conosco, esse capítulo, que o Senhor possa abrir o entendimento, que a sua luz resplandeça nos corações dos irmãos, e que nós possamos nos aproximar ainda mais da tua palavra, Senhor. Esteja conosco, abençoando a cada um daqueles que irão ouvir e estudar essa palavra. Louvado e exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora eu vou pedir que a irmã Larissa faça a leitura e em seguida eu venho explicar este capítulo para os irmãos. Amém? Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher:
Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, então vamos lá. Lembra que eu comentei no estudo anterior que este capítulo ele é bem complexo? Eu considero Gênesis 3 a passagem mais difícil da Bíblia, tá? Existem muitas passagens complicadas, né? Tanto que no decorrer dos nossos estudos, tem coisas assim, irmãos, né? Eu vou ser bem sincero, que não tem como a gente dar uma explicação 100%, né? De todos os detalhes, porque são coisas muito difíceis de entender, né? Mas a forma, mas o caminho, assim, para você, para as pessoas, para entender, vamos dizer assim, o básico é fácil de entender, tá? Agora, questões mais aprofundadas, detalhes e tudo mais, existe uma dedicação muito grande e às vezes até cansativa, né? Então, tem coisas na Bíblia que realmente são muito difíceis, né? E nem tudo nós vamos entender com plenitude. Eu creio assim que aquilo que é necessário para nós irmos para Cristo, para a salvação, nós vamos entender perfeitamente. Outras questões, né, nós vamos estudando e aprendendo, né? E isso vai edificar a nossa alma, o nosso espírito também. Agora, conhecer toda a Bíblia, a gente vai conhecer toda a Bíblia, né? A gente vai entender a história e tudo mais. Detalhes muito complexos, eles são mais difíceis de entender, né? E o capítulo 3, ele carrega essa dificuldade, tá bom, irmãos? Existem livros extra-bíblicos, né, como eu comentei sobre o Targum de Jerusalém, onde eles trazem informações que a gente consegue entender melhor, né? E eu estudei esses livros, estudei outros livros, como o Apocalipse de Abraão, o livro de Enoque, né? Não que eu... como é que eu vou dizer para os irmãos? Eu creio no livro de Enoque, tá? Que o livro de Enoque ele é um livro inspirado, tanto que fala do Filho do Homem que viria nas nuvens com milhares dos seus santos. O próprio Judas cita isso, né? Como profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Então, como que um livro importantíssimo como esse foi retirado do cânon bíblico? Então, é bem complicado, irmão, sabe? Muitos livros foram tirados da Bíblia, né? E por isso que muitas vezes você vai ler uma citação de Paulo, por exemplo, que você vai ler na Bíblia e você não encontra, né?
Então, hoje nós temos assim, lógico, você consegue entender toda a história, né? O que nós temos hoje é o suficiente para nós aprendermos bem a palavra de Deus, mas quando se trata de assuntos mais delicados e complexos, aí exige um esforço maior de querer estudar, querer aprender, pesquisar e, logicamente, com a direção de Deus, porque sem a direção de Cristo, irmãos, nós não entendemos, tá? A gente precisa do Senhor Jesus para compreender melhor a sua palavra, tá bom? Então, peço que você abra sua Bíblia, né, no Gênesis capítulo 3, abra o seu coração, né? Se desarme, tá bom? Porque muitas pessoas quando escutam isso ficam armadas, não, isso é impossível, isso não existe, não sei o quê. E a palavra acaba não entrando no coração e a pessoa simplesmente ignora e deixa de querer aprender, tá bom? Eu vou usar algumas palavras, né, alguns estudos que eu até separei aqui, principalmente no hebraico pictográfico, como eu comentei, que ele vai nos dar uma melhor compreensão do que houve ali. Não vou aprofundar muito, mas eu preciso trazer essas informações para que os irmãos possam entender, tá? Não vou ler muitos versículos fora dessa passagem, mas eu vou trazer algumas informações de alguns versículos para que os irmãos possam entender melhor, como no livro de Ezequiel, Isaías e no livro de Oséias. Vou fazer algumas citações, como por exemplo, quando Paulo diz, né, que está preparando a igreja para que ela se mantenha pura, santa, virgem, né, como uma virgem para o Senhor, mas ele teme que assim como Satanás seduziu Eva, a igreja também seja seduzida. E essa sedução está ligada a um engano, e esse engano nós vamos entender o que significa. No verso 1, é dito que a serpente, né, era o animal mais astuto, né, de todos os animais do campo, que o Senhor havia feito, né? E essa serpente, ela tem um diálogo com a mulher. Aqui, irmãos, é importante entender que cobra não fala, tá? A cobra, como nós conhecemos. Mas quando nós vamos para o hebraico, e aí é por isso que é importante, né? Quando a gente se aprofunda no estudo, entender o hebraico. Não que nós vamos fazer um curso de hebraico, tá? Mas, pelo menos o básico do significado para abrir melhor o nosso entendimento. Quando fala aqui da serpente, a serpente em hebraico é nahash, tá? Que significa semente, propagação, vida, continuidade, limite, cerco, separação, confinamento, rasgar, consumir, destruir, pressão, tá? Cada letra do hebraico, ela carrega um significado, né? E a palavra nahash, ela é constituída por nun, shet e shin, né? Então, nun, het e shin são três palavras que compõem a palavra nahash, né? São três letras que compõem a palavra serpente, tá? A primeira letra, que é nun, ela tem significado. No pictográfico, ela simboliza um peixe. E a palavra het simboliza uma cerca, um muro, né? E a palavra shin, ela simboliza um dente, né? Então, a letra nun, ela tem uma ideia de semente, de propagação, de vida, de continuidade. A palavra het, ela tem um significado de limite, cerco, separação, confinamento. E a palavra shin significa rasgar, consumir, destruir, pressão. Amém? Então, essa serpente, na verdade, era o anjo querubim, né? Como vai dizer lá no livro de Ezequiel. Em Ezequiel 28, do 13 ao 17, vai dizer o seguinte: estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, curbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Quem tocava os tambores? Quem tocava os tamborins, né? A gente conhece, muitas pessoas conhecem como Lúcifer, né? Como Satanás, diabo, né? Depois da sua queda. Tu eras o querubim.
ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, aqui ele já está indo mais para a parte ali antes do dilúvio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Preste atenção. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhassem para ti. E também, eu não vou ler aqui, mas você pode ler lá em Isaías 14, né, acho que é do 12 em diante, né? E lá vai dizer, como caíste, algumas traduções está Lúcifer, né, a estrela da manhã, né, que foi derrubado no chão porque corrompeu as nações e tudo mais. É a mesma ideia de Ezequiel 28, tá? É a mesma ideia. Só que Isaías traz alguns elementos, né? Que ele disse no coração que iria subir em direção aos céus e exaltaria o trono acima das estrelas de Deus, né? E também ele sentaria no monte da congregação, né? Ao lado do norte, enfim. Quando você entende que Adão, ele era o primeiro templo de Deus, né? Quando Deus cria, forma Adão do barro, Deus sopra o quê? O seu fôlego da vida, e ao mesmo tempo o Espírito de Deus estava com Adão, né? Então Adão, ele carregava ele era um sacerdote, né, de Deus, Adão. E Adão, ele servia e adorava a Deus. Então o que o anjo queria? Ele queria estar neste lugar, neste templo, né? Porque imagina, Deus, ele cria um ser humano, né, do barro, né? E Deus dá toda a autoridade para esse ser humano. Então tu imagina a inveja que é causada para um anjo, né, com querubim, né, de alta patente, né, poderoso e sábio. Ele tinha sabedoria, mas a sabedoria dele foi corrompida pela ganância, né? Pela inveja, pela vontade de ser Deus, né? De estar no lugar de Deus para comandar. Obviamente, irmãos, Deus permitiu essas coisas acontecessem justamente para que, como Paulo diz, né? Alguns são os vasos da ira, alguns são os vasos da misericórdia. Ou seja, para que se cumprisse aquilo que Deus já havia determinado, certas coisas tinham que acontecer. Amém? Então, irmãos, é importante nós entendermos que a linguagem hebraica da serpente ali, né, no Targum de Jerusalém vai chamar de Samael, né, que significa veneno de Deus, e fala que era um anjo. Então, esse anjo querubim, ele estava no Éden, né? Só que lembra que Deus disse para Adão guardar o Éden? Era para proteger, guardar, zelar. Como que ele entrou ali? Houve uma falha. Lembra que quando nós falhamos, quando nós não vigiamos, Satanás se aproxima, né? Por quê? Algum motivo. No livro de profecia, né? Apocalipse de Abraão, ali tem algo bem interessante, mas quando Abraão, eu vou falar rapidamente aqui, quando Abraão ele vai fazer o sacrifício ali em Gênesis, né? No livro de Gênesis, que ele corta os animais, ele pica, né? Aí vem uma ave de rapina e começa a sobrevoar a carne. A gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali, né? Mas nesse Apocalipse de Abraão fala que essa ave de rapina era Azazel, era o anjo da morte, era o anjo que derrubou Adão. Lógico, ali ele já estava caído, né? Ali já estava com essa figura animalesca, demoníaca, né? Que o anjo também ele pode se aparecer de diversas formas, né? Até como um anjo de luz, né? Ele aparece como um anjo de luz, parece como um anjo bonito. Então, o que acontece? Ali, Abraão está tendo visões, né? E tem um anjo junto com ele. Se eu não me engano, dá a entender, eu não lembro agora de cabeça se esse anjo, ou se quem estava com Abraão era o próprio Senhor. Não lembro de cabeça agora, tá, irmãos? Faz tempo que eu li. Mas fala o seguinte,
Ele diz para Abraão não dar ouvidos, porque o poder de Azazel, do querubim, da serpente, né, da Nahash, né, de Samael, enfim, é a palavra, a conversa. Quando você dá ouvido, é o poder que ele tem, porque esse poder foi dado por Deus para ele, para que ele pudesse conduzir aqueles que cairiam na perdição. Então esse era o papel deste anjo, né? Ele se tornou assim, amém? Então, depois Abraão vai tendo visões e ele vê o jardim do Éden, ele vê uma grande árvore, ele vê uma serpente enrolada nessa árvore, e ele vê Adão e ele vê Eva. E ele fala, quem é aquele homem grande, forte, esbelto? Aí o anjo fala, aquele é Adão. E aquela mulher linda, né, esbelta e tal, aquela é Eva. E ele fica apavorado quando ele olha para a árvore. E ele fala, e aquele animal, animal com a aparência de uma serpente? Aí é dito que aquilo é Azazel, né? E ele fala assim, e os três estão se abraçando mutuamente. Aí o anjo explica que ali é Adão tendo fome sobre toda a terra, né? Então essa simbologia dos três envolvidos ali é como se estivesse tendo um pacto, né? E Adão, ele talvez, né, pelo que dá a entender, Adão ele teve uma ganância dentro dele. Subiu a cabeça de Adão, vamos dizer assim, tá? A avareza tomou conta de Adão. De tanto poder que ele tinha, os animais o serviam, a natureza o serviam, tudo era sujeito a ele. Digamos que subiu. Por isso que Deus vai dizer lá em Oséias, no livro de Oséias, né? Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Ou seja, o que Deus confiou a Adão, Adão traiu Deus. Tá? E é por isso que lá na passagem de Abraão vai dizer que era a fome de Adão sobre a terra e a queda dele estava em Eva. Tá? Então, irmãos, é interessante essas informações, né? Porque a gente consegue ter uma noção do que aconteceu ali no Éden. Então, a serpente, né, ela se aproxima de Eva e ela tem um diálogo. Como eu falei, cobra não fala, mas um ser astuto, inteligente, um querubim, fala. Querubim formoso, como nós lemos ali em Ezequiel. Não era um ser que você tem medo dele, né? Talvez medo do seu poder e glória, mas não da sua aparência, né? E ele disse à mulher, né? Sim, Deus tem dito, né? É assim que Deus disse, né, no caso, não comereis de toda árvore do jardim. Ele faz uma pergunta, sabe aquela pergunta provocativa, onde você coloca uma pegadinha para a pessoa tropeçar na resposta? É isso que ele faz, ele joga uma pegadinha. É de todas as árvores que não pode comer? Aí Eva vai dizer o seguinte, né? Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. E aqui Eva, ela fala algo que a gente chama, que é aquilo que Paulo diz, né? Cuidado com as brechas, por causa dos dardos inflamados do inimigo. Se nós dermos brecha para o inimigo, ele vai entrar, irmãos. Satanás, ele só precisa de uma brecha, ele não precisa de muita coisa. E Eva deu essa brecha para ele. Porque ela fala assim, ó, Deus disse, ela está dizendo que foi Deus que falou. Só que Deus não disse isso. Quando ela diz Deus disse, ela mentiu. Como ela mentiu, ela abre caminho para que Satanás adentre na mente dela. E ali ele corrompe ela. Porque na verdade, quando Eva diz isso, nem o tocareis, significa que Eva já tinha um desejo de querer experimentar algo. Ela já estava sendo tomada por uma concupiscência, né? Uma vontade de experimentar, de curiosidade, de tocar. Esse tocar não é encostar a mão. Esse tocar é possuir. Esse tocar é ter controle sobre aquilo, é dominar aquilo ali. Né? Igual o ouvir, Deus não ouve a oração do ímpio. Não é que Deus ele fica surdo para a oração. Ouvir é dar atenção e absorver aquilo para dar uma resposta. Então esse tocar não é encostar a mão, é possuir, tomar posse daquilo ali, né? Dominar aquilo ali.
né, para que não morrais. Ou seja, o que Deus disse para Adão, como nós lemos no capítulo 2? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para que você não morra. E Deus não disse que não era para tocar, nada disso, ele só disse para não comer. E Eva já fala, é que não comer e também não tocar. Tocar ele diz que também não pode, né? Então, tipo assim, essa brecha de mentira é o que dá margem para o inimigo, né, para o anjo querubim, que ali é dito como serpente, adentrar na mente dela. Aí ele vai dizer o seguinte, né, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, né, e vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Depois eu vou ler de uma forma mais literal do hebraico pictográfico. Os irmãos vão perceber como a forma que ele falou, ela é muito mais abrangente, tá? E aqui eu queria mostrar algo interessante para os irmãos, né? Porque ali eles estão na árvore do conhecimento, tem a serpente e tem a árvore e tem o fruto. Tem uma passagem no livro de Ezequiel novamente que fala o seguinte, irmãos, olha só, Ezequiel 31, vamos ler do 2 em diante. Filho do homem, dize a Faraó, falar bem rapidamente, tá, irmãos? Faraó, em outra profecia, ele também é comparado a um grande dragão, tá? A uma grande serpente. Por quê? Porque o inimigo ele sempre usou grandes reis poderosos para governar a terra, né? Começando por Caim, primeiramente. Filho do homem, diz ao Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem é semelhante a tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano com ramos formosos, de sombrosa cobertura e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram grande, o abismo fê-lo crescer. Os seus rios corriam por suas plantas e ele enviava seus riachos a todas as árvores do campo. Por isso sua altura foi exaltada sobre todas as árvores do campo, e seus ramos multiplicaram, e seus galhos se tornaram longos, por causa da quantidade de águas que o fazia crescer. Todas as aves do céu fizeram seus ninhos em seus ramos, e debaixo dos seus galhos todos os animais do campo geraram seus filhotes, e debaixo da sua sombra habitaram todas as grandes nações. Assim ele era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às grandes águas. Os cedros dos jardins de Deus, agora ele vai entrar, Deus ele está usando metáforas, Deus está usando uma parábola e simbologias, tá? Mas ele está falando de uma persona, ele está falando de um ser, tá bom? Os cedros do jardim de Deus não podiam esconder, as árvores de ciprestes não eram como seus galhos, e as castanheiras não eram como seus galhos, nem nenhuma árvore do jardim de Deus era como ele em sua beleza. Ou seja, está falando de uma árvore bela. Eu o fiz belo pela multidão dos seus galhos, de maneira que todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor, por quanto te elevastes, de novo falando de elevação, de ego, né? De exaltação, a altura, e brotou o seu topo entre os galhos espessos, e seu coração se elevava em sua altura, eu, portanto, o entreguei na mão dos poderosos dos pagãos, ele certamente tratará com ele, e eu o levarei para fora por sua perversidade. Enfim, aí continua a profecia, a revelação, né? Que Deus manda falar para o rei do Egito. Mas Deus, antes era o rei de Tiro, né? Aqui em Ezequiel 28, né? Deixa eu voltar aqui. Em Ezequiel 28, olha aqui, ó. Era o príncipe de Tiro e ali era para Faraó. Mas Deus ele está falando da mesma pessoa, do mesmo anjo, tá? E o anjo primeiro era um querubim, que Deus fala aqui no capítulo 28. E no capítulo 31 ele diz que era uma árvore bela e formosa, que estava no jardim também.
Então, irmãos, percebe como há muita simbologia, há muitos elementos no Gênesis 3, que quando a gente vai captando essas informações, a gente percebe que está falando de uma mesma situação, de uma mesma, de uma mesma ação que está acontecendo ali. E Deus usa de várias parábolas, vários elementos, porque Deus age dessa forma. Mas Deus também ele revela nas suas profecias e nós vamos compreendendo o que houve lá. Porque muita coisa estava oculta e Deus foi revelando com o tempo. Até a sua, por exemplo, quando é profetizado que o Filho do Homem viria com seus milhares de santos por Enoque, com o passar dos anos foi se perdendo. Mas muitos que tinham conhecimento na geração de Noé, né, por meio de Shem, né, eles guardaram este conhecimento. Amém? Então Deus ele faz diversas informações, ele traz diversas informações para nós. Né? Então, é importante entendermos que ali no Éden não era meramente uma serpente, uma cobra, tá? É importante saber que era um anjo querubim ungido, e lá no livro de Gênesis 6, vai falar que os filhos de Deus, eles tomaram as filhas dos homens, ou seja, os anjos do céu se relacionaram com as filhas dos homens, né? A mesma expressão do Gênesis 13, que nós vamos ler daqui a pouco, é usada lá também em Gênesis 6, né? Os elementos ali de tomar as mulheres, né? E introduzir nelas uma semente também. E no próprio livro de Gênesis, quando Deus visita Abraão, os outros 2 anjos que estavam com Deus vão para Sodoma e Gomorra, e eles estão personificados. Então os anjos eles tinham essa capacidade, essa permissão de Deus para vir à terra, para estar na terra, eles tinham essa habilidade de ser como nós, de assumir um corpo carnal para andar aqui nessa terra, desfrutar, comer. Deus comeu, os anjos comeram junto com Abraão, entraram na casa de Ló. E quando os moradores de Sodoma viram aqueles 2 anjos, eles queriam ter relações sexuais com eles. Então, essa ideia de que anjo não pode ter relação, não é válida, irmãos, na Bíblia, tá? Porque, lógico, hoje não tem mais isso, né? Porque Deus cortou isso tudo, né? Depois do dilúvio, isso foi sendo cortado, né? Deus, ele colocou um ponto final nisso. Por isso que, quando fala que Deus não poupou o mundo antigo, antes do dilúvio, era um mundo governado pelo inimigo. Foi o auge do seu governo, né? Ali foi o ápice do governo da iniquidade. Por isso que Deus colocou um ponto final. Depois eles tentaram e tentam até hoje assumir esse grande posto de poder e de conhecimento. E é claro que no final dos tempos vai voltar, não com toda a força que tinha do dilúvio, mas vai voltar novamente o poder que as trevas tiveram no passado, vai voltar. Não há nada de novo debaixo do sol. O que foi, voltará a ser, né? Então, essa árvore, né, e a serpente, eles estão conectados, né? É a mesma ação, eles estão autoconectados. Assim como Jesus, ele é a árvore da vida, né? E ao mesmo tempo ele é o Cordeiro, ao mesmo tempo ele é o Todo-Poderoso. Então, o próprio anjo que estava ali no Éden, ele tinha esses atributos, né? Deus usa desses atributos nele por meio da revelação nas profecias de Ezequiel. Amém? E quando nós vamos ler aqui no verso 6, olha o que está escrito. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tá? Então, esse fruto, o que a palavra diz? O que Paulo vai dizer? Quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos da carne? Né? O próprio Jesus vai dizer, salvo engano, no livro de Marcos, né? Acho que é no livro de Marcos, quando Deus fala do alimento, que os judeus falam, por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Aí Jesus dá nos dedos dos fariseus e fala que o que condena o homem não é o que ele come. O que você come, irmão, não pode te condenar, não pode te dar sabedoria, não pode abrir o teu entendimento. Né? E aí Jesus fala o seguinte, que o que destrói o homem, né? O que corrompe o homem, é aquilo que sai do seu coração.
Isso corrompe o homem. Isso traz morte, isso traz desejos carnais, vontades da carne e tudo mais, mentira, né? Todo tipo de maldade sai do coração do homem. Então, o fruto que Eva e Adão estão se alimentando é um fruto da perversidade, é um fruto da carnalidade, é um fruto da concupiscência carnal, é um fruto que está se afastando do fruto do Espírito, é um fruto que depois vai revelar o pecado deles. Eles estão se alimentando de algo que vai levá-los à queda. Só que eles já estão envolvidos, né, com essa vontade, eles já estão seduzidos, né? Eles já foram contaminados pelas suas próprias concupiscências. Logicamente, quem dá ouvidos é Eva, e é ela que apresenta isso a Adão. Então, o que acontece, irmãos? O anjo ele não conseguiria tomar a terra de Adão, tomar o domínio, tomar o governo de Adão, derrubando ele sem Eva. Por isso que é Eva que vai até Adão e ela que oferece este conhecimento a ele. Amém? Por isso que na tentação do deserto, quando Satanás, né, vai oferecer a Cristo todos os reinos da terra, todo o poder, ele diz o seguinte: tudo foi me entregue, tudo é meu, tudo foi me entregue, eu dou a quem eu quero. Por que foi tudo foi me entregue? Porque quando Adão cai, ele passa a ter domínio sobre a terra. Por isso que depois nós vamos ver que Deus amaldiçoou a terra, né? Já que tu tirou de Adão, vai ser amaldiçoada. Aí no verso 7 fala que os olhos foram abertos e eles conheceram que estavam nus e coseram folhas de figo e fizeram para si aventais. Este conheceram, tá? É um conhecer de intimidade, tá? Então é um conhecer de mistura, de se conectar, né? E muitas vezes ligado ao conhecer de conotação sexual. E é neste momento, né? Não digo nesse exato momento, mas é depois dessa experiência que eles tiveram que os olhos se abrem, que eles percebem, o que a gente fez, né? Aí por isso que eles se envergonharam, porque eles foram enganados, né? Eles acreditaram em algo que depois eles viram que não era bem assim. Aí no verso 8 eles escutam, né, a voz do Senhor que estava andando pelo jardim, né, na viração do dia. Lembra que o dia começa ao anoitecer, né? E Adão e sua mulher eles se escondem da presença de Deus, né, nas árvores entre as árvores do jardim, né? Eles tentam se esconder. Opa, fomos pegos, né? Agora o que a gente vai fazer? Então tu vê que ali eles já se perderam todos, ali já não tinha mais, já foram tomados pelo engano, pelo pecado, pela mentira, né? Ali eles já estavam contaminados. E o Senhor Deus chamou Adão. Percebe que Deus ele chama quem? O responsável. É igual quando o dono chega na empresa, ele não vai lá no funcionário que está fazendo a operação, né? Ele vai no diretor. Quero saber como é que está a empresa, como é que está funcionando as coisas. Daí o diretor já cobrou o gerente já cobrou o encarregado que cobrou os peões, os trabalhadores, né? Então Deus ele chega no cabeça, quem era o responsável por guardar o Éden. Por isso que ele chama Adão, né? Aí ele diz assim, onde você está, Adão? E aqui entra aquilo que eu disse. Adão ele não morreu carnalmente, mas Deus já não reconhece mais ele. O brilho de Adão, a luz, a glória que Deus deu para ele já se perdeu. Ele já tinha caído da presença de Deus. Por isso que Deus pergunta, onde é que tu está? Não estou te vendo. Você já não é mais aquele que eu fiz. Você já não está mais perfeito como eu te criei. Você já não está mais correto como eu te fiz. O que está acontecendo aqui? Né? Onde é que você está? Eu quero ver o que está acontecendo. Né? Mas não que Deus não estava vendo Adão. É uma forma de Deus dizer para Adão, não te reconheço mais, né? Aí ele vai dizer para o Senhor, né? Eu ouvi a tua voz e tive medo, né? Porque eu estava nu e me escondi. Aí o Senhor pergunta para ele, quem te contou que estava nu? Quem que mostrou as tuas vergonhas? Quem que te levou a pecar? O que tu fez, né? Você comeu da árvore
da qual eu te ordenei que não comesse. Percebe que Deus tinha falado que do fruto da árvore. E agora Deus está dizendo, comeste da árvore. Na mesma passagem aqui em cima, que vai dizer o seguinte, ó, a mulher viu que a árvore era boa para alimento. Né? Então Deus fala assim, comeste da árvore. Por que Deus não fala comeste do fruto? Né? Ele está falando do começo da árvore. Como eu falei para os irmãos, está tudo conectado. Né? E o homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Mas ela não deu do fruto, porque ela tomou do seu fruto e deu ao seu marido. Ele está falando, me deu da árvore e eu comi. Ou seja, eles se aproximaram do conhecimento. Né? Alguns interpretam que Adão foi o primeiro a acessar o que hoje eles chamam de Kabbalah, né? Que é um conhecimento místico judaico. Né? Não vou falar disso, né? Porque o objetivo do estudo não é falar sobre essas questões, mas dizem que foi isso que Adão acessou. Né? Existem muitas questões, depois a gente vai ver no decorrer da Bíblia, que envolvem rituais sexuais para acessar dimensões, acessar certos conhecimentos, poderes e magia, e fazer feitiçaria, né? Então, o que eu entendo, irmãos, é que foi feita uma aliança com as trevas ali no Éden. Não que eles sabiam que aquele anjo era trevas, porque Paulo diz que Satanás se transfigura de anjo de luz. Então, eles acreditaram que estavam fazendo uma aliança para ter mais poder, né? Talvez para ter mais domínio, para ser como Deus, literalmente. E na verdade eles foram postos à humilhação, né? Eles tiveram seus corpos humilhados. Lembra que Paulo disse, aquele que destruir o seu corpo, que é templo de Deus, Deus o destruirá. Aí Paulo fala sobre adultério, lascívia, fornicação e tudo mais. Então eles foram colocados a essa humilhação, para que o diabo sabia que lógico, ele era o anjo, né? Mas Satanás sabia o que estava fazendo. Ele queria tomar o domínio de Adão, por isso que ele vai dizer para Cristo lá no futuro, né, que tudo foi me entregue, ou seja, ele tomou a força, né, da astúcia, do engano, né, do encantamento, porque a palavra Nahash também carrega a simbologia do encantamento. Quando Labão ele vai conversar com Jacó, ele diz que por meio de encantamento ele descobriu que Deus abençoava Jacó, e a palavra encantamento ela é muito similar a Nahash, é a mesma pronúncia, a letra muda pouca coisa, entendeu? Então Nahash ela carrega vários simbolismos. E aqui Adão ele acusa, olha o que Adão fala, irmãos, que a mulher olha o que ele diz, a mulher que tu me deste. Ó, a culpa é tua que me deu essa mulher, ela fez minha cabeça e eu fiz essa burrada aí. Mas Adão não assume o erro dele. E esse é um grande problema da humanidade, a gente não assume os nossos erros. Por que os irmãos acham que é tão difícil uma pessoa confessar os pecados? Não digo lá, falar assim, Senhor me perdoa porque eu fiz isso e lá. Né? Tem muita gente fala, perdão, e volta para cometer o mesmo pecado. Por quê? Porque não confessa de forma verdadeira, está mentindo. A boca está falando, mas o coração está cheio de mentira, porque não está falando a verdade para Deus. Está confessando da boca para fora, mas lá dentro continua querendo fazer a mesma coisa. Então Adão, isso vem de Adão, né? Isso em nós, né? Do homem carnal, veio de Adão. Ó. Adão fala, a mulher que tu me deu. Ó Deus, foi a mulher que tu me deu e eu comi, né? Aí o Senhor vai para a mulher e pergunta, o que é isso que tu fez? A mulher vai dizer que foi a serpente me enganou e eu comi. Agora, essa parte é muito importante, tá? Porque a palavra enganou, ela é nasha, que é a mesma raiz de nahash, que é nasha, que no hebraico pictográfico significa o seguinte, tem o nun, o shin e o aleph, tá? O nun, como eu falei anteriormente, simboliza pelo peixe, shin é o dente e aleph é o boi, que é força, né? Carrega a ideia de força, vitalidade, força, né? Autoridade, liderança. Nun é semente, gerar, produzir. Shin, consumir, né? Pressionar, destruir. E aleph, que é
força, autoridade, liderança. Lembra que Yeshua é o Aleph, ele é a força, a autoridade, o líder, né? Então, Nasha tem essas letras. Então, o que Eva está dizendo para o Senhor? Quando ela fala que a serpente enganou, é como se ela estivesse dizendo que uma semente foi consumida pela força. A palavra enganar, ali do enganou, ela é nasha, que significa isso. Algo foi introduzido, consumido pela força, certo? De uma forma mais literal, né? É como se a frase que Eva estivesse dizendo para o Senhor fosse assim, ó. Aquele que ultrapassa o limite introduzindo algo que consome, me introduziu uma semente que me consumiu pela força. E eu tomei para mim e assumi o controle. Então, eu estou traduzindo de uma forma bem literal do que significa essa frase que Eva disse no hebraico pictográfico. No português fica aquela frase que ela falou, bem resumida, bem simples. Mas no hebraico original, no pictográfico, seria uma tradução mais plausível, né? Mais próxima que Eva falou, né? Então o que o anjo fez foi introduzir uma semente em Eva. Agora, como isso foi feito, existem várias interpretações. Muitos interpretam de uma forma simbólica, né, que é uma semente colocada na mente da pessoa, e muitos traduzem como um fruto que, quando se consome, abre o entendimento, né? Mas, como eu falei anteriormente, Jesus diz que nada que o homem consome pela boca pode levá-lo à condenação, pode levá-lo a pecar. Mas aquilo que sai do coração é que contamina o homem, não o que entra pela boca do homem. E no livro de Tiago, irmãos, Tiago vai dizer uma coisa muito interessante para vocês entenderem o que aconteceu ali. Tiago 1,13 em diante. Que homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem ele tenta. Somente Deus não tenta ninguém. Quem é que nos tenta? Quem é que tentou Eva? Quem é que seduziu ela? Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Ela está ligada a um forte desejo pela sensualidade, pelos prazeres carnais, tá? Então isso significa concupiscência, tá bom? Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Amém? Então, para que o pecado se tornasse pecado, ele precisava ser consumado, não simplesmente pensado. Uma ideia, pensei na minha cabeça, então já pequei. Lógico que se esse pensamento, Deus entender, Deus ver que esse pensamento você em algum momento vai fazer, vai realizar, mesmo que você não realize, a intensidade no teu coração revela que você numa oportunidade faria, né? Então, por isso que Jesus vai dizer que o homem que deseja uma mulher de outro homem já cometeu adultério. Mas não é um pensar na mulher e repreender, é um desejo que ele quer fazer e se tiver oportunidade ele vai fazer. Então o pecado, ele precisa estar ligado às concupiscências carnais e ele precisa ser consumado, ou seja, precisa ser realizado, tá? Então não poderia Eva e nem Adão apenas terem cometido uma desobediência e se alimentado de um fruto, porque o fruto não, tudo que entra pela boca não condena o homem, não corrompe, né? Não leva o homem a pecar, mas aquilo que sai do coração. E o próprio Tiago vai dizer que o homem é atraído pela sua própria concupiscência, ou seja, é a sua própria vontade, entendeu? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. E essa concupiscência, ela vai ser... O que é concebida? Conceber é receber algo, né? É aquilo que é introduzido na pessoa. Ou seja, a pessoa vai introduzir aquela vontade no coração dela e aquilo vai gerar um desejo, vai gerar uma vontade, né? Como uma semente plantada que gera um fruto. Só que precisa ser o quê? Consumado. Então, Eva consumou. Aquilo aconteceu. O ato não foi apenas uma semente introduzida na mente de Eva.
foi de forma literal. Ou seja, eu creio, tá, que ali houve relação sexual, tá, de uma forma pecaminosa, tá bom? Aí, como eu sempre disse para os irmãos, é uma situação complexa, difícil de entender, né? E até difícil de falar, porque é algo muito pesado, tá bom? E foi tão pesado que Adão foi humilhado, né? Lógico, não está falando que Adão fez com a serpente, tá, irmãos? Aqui está dizendo que Adão fez com Eva. Só que Eva já tinha se corrompido. Amém? Então, foi a aceitação de Adão. Agora, o que foi dito, o que foi falado, né, o que foi selado, o que foi combinado, ninguém sabe, irmãos. O que se sabe é que foi feita uma aliança. O que se sabe é que foi feito um pacto. E foi pacto de sangue. Amém? Foi pacto carnal, tá? E depois, quando eles percebem o que aconteceu, que eles, né, voltam a si, eles se sentem envergonhados porque foram colocados à humilhação. E quem é que toma poder de tudo isso? O próprio inimigo. E essa semente que vai ser gerada em Eva, no capítulo 4, nós vamos ver que a própria Eva fala que concebeu do Senhor. Conceber o que é? É algo que foi introduzido dentro da pessoa. É algo que você... A mulher, quando concebe um filho, né? Quando ela concebe, como é que ela concebeu o filho? O homem colocou a semente dentro dela, para ela poder conceber, né? E aquela semente vai ser gerada e vai gerar um filho. Amém? Por isso que no Targum de Jerusalém vai dizer que Eva engravidou de Samael, tá bom? Sei que no verso 4 vai dizer que Adão conheceu Eva intimamente, mas o mesmo conhecer do capítulo 4 é o conheceu, né, de Gênesis 3, 7. E os olhos de ambos foram abertos e eles conheceram, né? É a mesma palavra, tá? É a mesma palavra que é usada em Gênesis 4, tá? Logicamente, depois que já tinham feito, logicamente que vão querer fazer de novo, porque já estavam tomados pela vontade carnal. E aí, irmãos, vocês precisam analisar qual é hoje um dos maiores problemas da humanidade. Está ligado à questão sexual. Analisem o mundo, analisem a si mesmo. Eu me analiso muitas vezes. Como é algo difícil, irmãos, lidar com a vontade da carne, né? Quem nunca fez, é muito mais fácil de se controlar porque nunca experimentou. Mas quem já teve a relação sexual a primeira vez, não estou falando de uma má experiência, né? Forçada ou algo que causa desgosto, medo, trauma. Eu estou falando daquilo que a pessoa fez por querer, que ela teve relação íntima com alguém e ela sentiu aquele prazer. A carne vai querer sempre ter aquele prazer, né? Então, se livrar deste prazer, irmãos, é algo muito difícil. Por isso que em vários testemunhos, homens traem, mulheres traem, pessoas que não estão com o Espírito de Cristo. O que nos motiva a não praticar isso fora de um casamento ou dentro de um casamento de forma imoral é o Espírito de Cristo, que nos bloqueia. Que quando nós começamos a ter essas vontades e a carne começa a falar mais alto, se o marido tem uma esposa, é com a esposa que ele vai se satisfazer. Por isso que Paulo vai dizer que a mulher e o marido não fiquem muito tempo sem se conhecerem, novamente, sem ter intimidade, para que Satanás não vos tente devido à vossa intolerância, né? Não consegue se conter. Então que volte a ter relações, a não ser que for para jejum e oração. Então, não que eles não fossem ter relação sexual, porque precisaria gerar filhos, mas quando algo é corrompido, é ativado de forma errada. Então foi ativado o prazer, ao invés de ativar apenas a vontade de gerar filhos, tá? Aí agora Deus chega para Satanás, né, para a serpente, e ele diz assim: por que tu fez isto? Tu és amaldiçoada, acima de todo gado, acima de todo animal do campo. Sobre teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Novamente as pessoas interpretam que aqui a cobra deixou de voar, que a cobra andava em pé, né? Então tem inúmeras interpretações rasas, né, dessa questão. Mas quando Satanás se apresenta no livro de Jó, né, que os filhos de Deus se apresentam ao Senhor e também Satanás vai lá se apresentar.
Satanás fala que estava a rodear, né, andar pela terra e passear por ela, né? Então, esse andar sobre a terra é porque a terra está sob o domínio dele, tá? E quando fala sobre o teu ventre, Paulo vai dizer algo bem interessante. Lá em Filipenses 3, do 18 ao 20, olha o que Paulo fala. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para se transformar o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, quando se fala em ventre, bendito é o fruto do vosso ventre e tudo mais, essa região do ventre é a região onde nós temos ali as sensações, de desejos, tanto os desejos de comer, de se alimentar, quanto nas regiões mais abaixo os desejos sexuais. Toda essa região, não tem aquele, eu tive um frio na barriga, quando vê uma pessoa bonita, a mulher amada, o marido tal, dá aquele friozinho na barriga, E quando o marido e a mulher estão na sua intimidade, é a região onde começa a dar as sensações. Então, toda pessoa, que é ligada às vontades carnais, o Deus dela é o ventre. E é interessante que Deus fala isso para Satanás, sobre o teu ventre andarás, ou seja, sobre as tuas vontades, sobre os teus desejos carnais. Então, todo mundo que tem essas vontades desenfreadas, descontroladas, tem como Deus o próprio inimigo, que ele provoca essas sensações, Ele carrega essa vontade carnal desenfreada. E isso os irmãos podem ver nos festas de carnaval, nas festas de grupos, que praticam imoralidades sexuais, que a vontade deles é só satisfação carnal. E o pó que ele irá comer todos os dias da vida, logicamente, que é a humanidade. E o pó volte à terra, que é o que Deus vai dizer para Adão. E Deus fala, olha o que Deus fala para Satanás, para a serpente. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Olha que interessante. O que Satanás introduziu na mulher? A semente. E Deus, ele coloca inimizade. Como é que... Por que inimizade? Alguém teria amizade com uma cobra? Vocês teriam amizade com uma cobra? Conversar com uma cobra? Lógico, hoje em dia tem as cobras, exóticas aí, pessoas, Mas eu estou dizendo no sentido de uma serpente peçonhenta. Ninguém vai querer ser amigo de uma cobra peçonhenta. E essa inimizade é no sentido de se apartar, de não ter mais um sentimento. Nós vamos entender isso depois, tá? E a semente da mulher, fala no singular, não fala no plural. É a semente da mulher que viria a ser lá na frente, da descendência de Adão, que seria Cristo. Por isso que Jesus, nosso Senhor, não veio de uma relação entre José e Maria. Por que o Senhor não veio de uma relação sexual? Já pararam para pensar nisso? Por que Maria tinha que ser virgem? Para que não tivesse a ativação desse prazer. Que não viesse... Porque viria do prazer do homem. E novamente Jesus nasceria de um prazer. Então Deus ele desfaz aquilo que Satanás fez no Éden. Amém? E é por isso que quando nós estamos com nossas vontades carnais, nós precisamos recorrer a Cristo. É Ele que nos bloqueia, é Ele que nos tira essas vontades. Amém? E a mulher disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção, com sofrimento terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele governará sobre ti. Olha aqui, irmãos. Por que Deus está dizendo que o desejo dela seria para o marido? Anteriormente ele disse que colocaria inimizade entre os dois. E o desejo dela seria para com Adão. Essa palavra desejo, irmãos, ela só no hebraico, lógico, na palavra hebraica, ela só se encontra em 3 passagens na Bíblia. Que é ali no Gênesis 3,16, Gênesis 4,7, quando Deus fala para
para Caim que o desejo, ele deveria dominar sobre o desejo que estava no coração dele, que era o desejo de Caim era matar o irmão. E lá em Cantares 7:10, que é um desejo, eu sou do meu amado e o seu desejo é para mim. Esse desejo, irmãos, é um desejo irreversível, tá? Por quê? Porque Caim, o desejo que ele tinha foi irreversível, ele foi lá e cometeu o homicídio. Então esse desejo que Deus está dizendo para Eva é algo assim que é irreversível. Deus está dizendo, olha, é para ele que tu vai ter o desejo, não para o outro. O outro é inimizade. Então é por isso que a mulher precisa, hoje, a mulher ela tem que estar casada com um homem, tá? E o desejo tem que ser para o homem, tá? E o homem tem que governar sobre ela. Esse governar, irmãos, é dar a vida pela esposa, cuidar da esposa, direcionar, ser o sacerdote da casa. Este é o governo do homem. Porque quando Adão vacilou, quando Adão deu brechas, ele não governou bem a sua própria casa e Eva caiu em transgressão, né? Não foi o homem que foi tentado, mas a mulher sendo tentada caiu em transgressão, né? E o homem caiu junto com ela depois, que é ela que apresenta a promiscuidade para Adão. Então o que acontece? Esse governar não é que o homem tem que mandar na mulher e tratar ela como se ela fosse escrava dele, como muitos interpretam assim, de uma forma bem machista, né? Tanto que existem algumas interpretações dessa passagem de Gênesis 3, onde a mulher é culpada. Cai tudo sobre a mulher. E não, irmãos, nós vamos ver que Deus fala que a culpa é de Adão. Nós vamos ver aqui, né? Olha o que Deus vai dizer para Adão. E Adão, Deus disse, por que tu escutaste a voz da tua mulher? Ou seja, olha o que Deus está falando. Você deu ouvidos para ela. Por isso que você caiu em transgressão. Você foi na onda dela. Você foi no embalo dela. Perceba que não foi o anjo que convenceu Adão, foi a mulher. Então Adão caiu por causa da mulher. Mas a culpa é dele, porque ele deu ouvidos. E dar ouvidos é aquilo que eu falei. É realizar algo, é prestar atenção e dar retorno daquilo que você ouviu. Tá? E comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Percebe que Deus só fala para Adão que a ordem de não se alimentar dessa maldade, desse fruto, desse conhecimento, né, que muitos chamam de Cabalá, ele só fala para Adão isso. Ele não fala para Eva, por que tu comeu do fruto? Não, ele fala para Adão. Maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a criação inteira. Então vocês começam a entender por que o que houve no Éden foi muito, muito pesado. Coloque isso na mente de vocês. Não foi um mero acaso, não foi um mero desobediência e comer de um fruto. Deus ia amaldiçoar a terra inteira, porque Adão desobedeceu e comeu um fruto. Por muito pior, vamos dizer assim, comparado a comer um fruto, Davi cometeu adultério, engravidou a mulher e mentiu, tentou fazer com que Urias se deitasse com a mulher dele para colocar nas costas de Urias que o filho era dele, planejou toda aquela coisa maligna, escreveu uma carta, fez Urias levar a própria carta, queria levar ele à morte na batalha. E depois foi viver como se nada tivesse acontecido. Até que chegou o profeta e confrontou ele. Aí sim, o soberano Deus, que está acima do rei, humilha Davi. E Davi confessa o pecado. Deus perdoa o pecado, por isso que ele não morreu. Mas olha a desgraça que aconteceu na vida de Davi. Mas Davi continuou com o reino. Ainda Salomão sentou no trono, depois somente vai ser o Senhor Jesus por toda a eternidade. Mas olha o que Davi fez. O que eu quero dizer para os irmãos, olha o que Davi fez, irmãos. E mesmo assim continuou com o reino dele. Tá? Será que Adão, comendo um fruto, desobedecendo, Deus iria amaldiçoar a terra inteira? Consegue entender a diferença? Então, algo muito grave aconteceu no Éden. Gravíssimo. Deus diz lá em Oséias que Adão agiu de forma traiçoeira. Deus chama Adão de traidor. Lá em Oséias. Percebam que Adão, ele perdeu o brilho na Bíblia. Não se fala de Adão, quase, na Bíblia. Quem assume o protagonismo é Abraão. Que é através de Abraão que Deus faz a aliança, cortando ali o prepúcio, fazendo
a aliança da circuncisão, né? E daí com Sara, do ventre de Sara vem, né, o filho da promessa, simbolizando Cristo. E lá em Maria não há relação sexual. Existe um motivo para isso. Existe um motivo para lembra que Paulo vai dizer no livro de Hebreus que Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e desfazer, irmão, é desde a concepção, desde o ventre. Por isso que foi o Espírito que cuidou de tudo, para que não tivesse nenhuma interferência carnal naquele corpo que seria usado por Deus, que é o corpo de Cristo, onde o Espírito de Deus habitou, esteve com nós, e o Espírito de Deus, e Deus estará no meio dos homens, Deus estará com os homens. Por isso que o Senhor, através do corpo de Cristo, Deus trouxe a luz. Lembra do haja luz? A luz da revelação por meio de Cristo. Por isso que não houve relação sexual entre José e Maria. Depois sim, tá? Aí aquela história católica que Maria ficou virgem perpétua, isso aí não existe. José conheceu ela intimamente, sim, tá? Mas Cristo não veio da relação sexual. Davi fala, em pecado concebeu minha mãe. Quando nós vamos ler lá nas leis, depois nós vamos ler as leis, tem coisas muito peculiares, como o homem tendo poluição noturna, ficava impuro até o final do dia. Se tivesse relação sexual, ficava impuro. Entendeu? É por isso que Davi colocou uma lei lá que o homem, quando viesse da guerra, não poderia ter relação com a esposa, né, tanto para guardar a vitalidade, quanto por causa de estar preparado para a guerra, santo. Tá bom? Então, depois de Cristo, sim, que Cristo morreu, pagou pelos pecados, é restaurado. Por quê? Porque nós vamos nascer de novo, nós vamos nascer em Cristo, para que nós recebamos o seu Espírito, e essas vontades carnais do antigo Adão, do Adão caído, elas deixam de ter domínio sobre nós. Não que elas deixam de existir, porque nós ainda estamos nesse corpo carnal, mas ela não tem mais domínio sobre nós. Nós vamos resistir. Amém? E Deus continua, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, a terra foi amaldiçoada, Adão agora tem que trabalhar, a terra não vai mais produzir para ele como era antes, a terra não está mais sujeita a ele, toda a terra geme, e toda a terra está sujeita ao sofrimento. Vamos ler aqui Romanos 8, 19 ao 23. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, ou seja, não foi a natureza que quis, né? Mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, o que levou a natureza, tudo que foi criado, ficar a essa vaidade, a esse sofrimento amaldiçoado? Foi a queda de Adão, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Ou seja, tudo que ligares na terra será ligado no céu. A decadência de Adão trouxe consequências para os céus e terra. Por isso que o Senhor teve que vir aonde? Por que Deus não resolveu tudo lá de cima? Por que Deus não falou assim? Não, Adão caiu, a terra está corrompida, eu vou resolver aqui de cima. Não, Deus se fez carne, tá? E esteve no meio da humanidade, né? E em Hebreus vai dizer o seguinte, Hebreus 2,14: porquanto visto que os filhos compartilham da mesma carne e sangue, ele também participou das mesmas condições humanas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Ou seja, Deus teve que desconectar tudo aquilo que foi corrompido, célula por célula, desde a concepção do haja luz no ventre de Maria, por meio do Espírito, para que nós não nascêssemos da carne, mas do Espírito,
para que nós deixássemos de ser o Adão caído e nos tornássemos o último Adão, que é Cristo. Vocês entendem que o que Adão fez trouxe consequências para toda a humanidade? Como por um homem a morte entrou no mundo, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E por isso que os homens morrem. A morte passou a toda a humanidade, por isso que todos pecaram. O nosso corpo está sujeito à vaidade, irmãos. Consequência do que houve no Éden. Entender isso, não estou dizendo que se você não entender isso, você não vai conseguir se aproximar de Jesus, não é isso, irmãos. Mas isso traz uma clareza muito maior de entender por que é tão difícil largar as vontades carnais. Por que até pessoas que creem na palavra, pessoas que seguem o caminho do Senhor, muitas vezes acabam caindo na vontade carnal. É porque precisa de uma forma absoluta do Espírito de Cristo para que Ele possa eliminar essas vontades carnais. Não eliminar para sempre, mas naquele momento que você vai cair, Ele elimina, Ele te ajuda, né? Orei 3 vezes ao Senhor, Paulo vai dizer. E aí o que Jesus vai dizer para ele? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nossa fraqueza é carnal, irmãos. E é nessa fraqueza que nós temos que se apegar a Cristo, para que Ele engrandeça, Ele seja forte e Ele nos fortaleça. Amém? Então, repito, não foi meramente comer um fruto. Amém? Espinhos e cardos também produzirá para ti e comerás a erva do campo, ou seja, a terra produziria o quê? O que são os espinhos e cardos? Demônios. O que aconteceu? Nós vamos chegar lá, no dilúvio. Depois do dilúvio, os Néfilins morreram, os gigantes, tudo mais, mas onde é que foi o espírito deles? Para Deus não voltou, porque não foi Deus que fez eles. Foi criado pelos anjos caídos. Então esses espíritos ficaram vagando pela terra, como diz um livro de Enoque, sentindo fome, frio, sede e, consequentemente, perturbando a humanidade. Amém? Então, esses são os espinhos e abrolhos, né? Que é os cardos e espinhos que a terra produziu. E comerás da erva do campo. No suor da tua face comerás o pão até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque tu és pó. E ao pó retornarás, e até hoje nós voltamos ao pó. Eu voltarei ao pó, os irmãos voltarão ao pó, a não ser que seremos arrebatados, mas também o corpo será queimado, tá, irmãos? A carne e sangue não herdam o reino do céu, ou seja, nós vamos ser arrebatados, mas de uma forma que vai ter que deixar esse corpo, ele vai ter que passar por um processo de purificação pelo fogo, tá? Ninguém vai entrar no céu lá com esse corpo caído. E Adão chamou o nome da sua mulher Eva, porque ela foi mãe de todos os seres viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Agora sim, eles tinham vestes gloriosas, agora eles têm vestes de pele. Agora eles são carnal, são seres humanos que vão ter fome, vão sofrer, vão ter doença e vão envelhecer e vão morrer, né? Isso acontece até os dias de hoje. Lógico que Adão viveu 930 anos, viveu quase 1000 anos, mas depois do dilúvio isso aí foi decaindo até os 120 anos que Deus havia determinado. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal, agora para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Amém? Então o homem é expulso do jardim. Aqui ele tornou-se como um de nós. Essa tradução, a tradução mais correta seria: eis que o homem era como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Porque Adão sabia o que era certo e errado, tá, irmãos? Deus não ia entregar a terra, os animais, tudo para Adão governar se Adão não soubesse que era certo e que era errado. Deus não iria entregar algo para alguém que não tinha conhecimento das coisas. Só que Adão ele não praticava iniquidade. Amém? Então ele era como um de nós. Ele conhecia o bem e o mal. Só que ele não se alimentou do bem e do mal. Ele não pegou aquele fruto de promiscuidade e começou a praticar. Ele andava no caminho corretamente. E o Senhor Deus, portanto, lançou fora o jardim do Éden para cultivar a terra do qual foi tomado, né? Ou seja, Adão é expulso do jardim, onde ele cuidava, onde ele era o sacerdote, né? E a árvore da vida é Cristo, tá? Todos nós vamos se alimentar da árvore da vida. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do Éden. Daí esse leste do Éden vai ter muitas situações que vão acontecer ali.
e querubins, e colocou no leste do Éden querubins. Ou seja, Adão cuidava do jardim de Deus, não eram os anjos. Agora os anjos estão cuidando da entrada do jardim de Deus, até que um dia a humanidade retorne. Amém? E uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Ou seja, o jardim de Deus está protegido. Logicamente, agora nós temos acesso por meio de Cristo, né? Nós podemos já chegar a Deus, nós podemos já chegar a Cristo, a fonte da água viva, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, o estudo de hoje foi longo, porque eu disse que eram muitos detalhes. Espero que os irmãos tenham entendido. Tem muita coisa, irmãos, sabe? O que é o Éden, alguns significados, né? Que é Jardim das Delícias e tudo mais, mas já está extenso o vídeo. Se eu explicar muita coisa, vai ser muito extenso. Num estudo mais aprofundado no canal Filhos do Criador, eu vou trazer mais detalhes. Amém? Fique na paz do Altíssimo, que o Senhor abençoe os irmãos e que Ele esteja abençoando e guardando a vida de vocês em nome de Jesus.